Querido Rei da Glória, nós não somos aptos para este livro, nem para falar, nem para ouvir. Mas temos experimentado do poder do Teu Espírito para nos ajudar. E confiamos que hoje mais uma vez Tu nos socorres. Bendito é o Teu nome, Senhor. Vamos abrir em Mateus 7, versículo 21. Esta é a palavra uma das palavras que a igreja nominal mais precisa ouvir hoje. Eu imagino que nunca, em outra época, houve como hoje. Tanta gente, em tão grande quantidade, que diz Senhor, Senhor, e não faz a vontade do Pai. Acho que nunca foi como hoje. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que crê na minha misericórdia. Eu tô sempre lendo errado, né? É porque eu fico dizendo o que eu vejo nos livros de teologia, entende? Aí, em vez de ler a Bíblia, eu digo o que está nos livros de teologia e me engano. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, não dá para entender, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esta mensagem foi aquilo que nós começamos a entender há 30 anos atrás. Quando começamos a deslumbrar que havia um evangelho que não era aquele evangelho de ofertas que nós vivíamos. Hoje, entretanto, já havendo vencido essa etapa, o Senhor nos confronta com a parábola das 10 virgens, em Mateus 25. Vamos abrir Mateus 25. Não vamos pregar sobre Mateus 7. Pensamos que isso aí é etapa vencida. Há muitos anos, não? Mateus 25. Antes de ler a parábola, gostaria de dizer algumas coisinhas. Depois entramos na leitura. Primeiro eu queria que os irmãos reparassem comigo o contexto aonde está esta parábola. Em que dias Jesus falou essa parábola?
o que estava acontecendo e principalmente qual era o comportamento de Jesus nessa fase. Se você pegar e dar uma lida em Mateus inteiro, de ponta a ponta, você vai observar uma drástica mudança da postura de Jesus a partir da entrada triunfal em Jerusalém. No capítulo 23, Mateus... Capítulo 23 não, desculpem. No capítulo 21, Mateus descreve a entrada triunfal. E logo depois da entrada triunfal, você já vê um Jesus que o evangelho humanista não gosta de ver. O evangelho que o humanista gosta de ver é só o evangelho com Jesus com as criancinhas no colo. O evangelho onde Jesus diz, vinde a mim os que estáis sobrecarregados. O evangelho humanista só quer ver isso. Esse Jesus que entra no templo e sai dando patada para tudo que é lado, esse Jesus aí, ninguém gosta de botar o olho não. E se alguém inventar de imitar esse Jesus aí, também vai ser chutado fora da igreja. Eu penso que havia um espírito de urgência nos últimos dias de Jesus. Eu vejo Jesus, a partir dessa época, a partir dessa hora, Jesus lutando com todas as suas forças, contra todo tipo de engano e religiosidade que havia em Israel e que poderia, inclusive, atingir seus discípulos. Jesus sai ali batendo naquela turma, derrubando mesa, um escândalo. Um Jesus que hoje seria considerado um mal-educado. Depois já tem um negócio da figueira. A figueira não dá fruto, ele diz, que culpa tinha a figueirinha, diria um humanista. Tadinha da figueira, ele olhou, tô com fome, não tem fruto, ó. Nunca mais vai nascer fruto de você aí. Começa a falar parábolas, todas elas de profunda advertência. Quando chega no capítulo 23, ele vai para cima dos fariseus com uma linguagem que até então ele não tinha usado naquela medida. Na frente de todo mundo, disse, ai de vocês, hipócritas, sepulcaiados, assim. Jesus dá uma guinada aqui. No capítulo 24, nós vemos o sermão profético sobre a sua vinda. E segundo a minha leitura, o que eu tenho observado, quando chega aqui no capítulo 25, ele não muda o tom. O tom continua sendo de uma forte advertência. Eu considero, amados, a parábola das 10 virgens a parábola mais importante para os nossos dias. Antes de ler, quero dizer mais uma ou duas coisas. Tem uns 3 ou 4 anos que eu sinto uma pressão do Espírito de Deus para ir para essa parábola. E eu, por bom tempo, eu resisti. Eu resisti, inclusive, porque a leitura rápida dessa palavra já me incomodava muito.
passar os olhos em cima dela já me perturbava. Eu digo, eu vou mergulhar num negócio desses. Então eu fiquei resistindo. Várias vezes eu sentia que o que devia de fazer numa reunião lá em Salvador era pegar essa parábola, ler e dizer, irmãos, agora vamos orar. Mas eu nunca fiz. Até que no ano passado, estando nos Estados Unidos, os irmãos lá estão no estado de Massachusetts, estão em várias cidadezinhas lá. Eu estava indo em todos aqueles lugares. E numa tarde de sábado, no primeiro encontro que eu estava tendo, foi chegando a hora da reunião e eu estava, Senhor, e aí, Senhor, como é que é? Para onde é que vai essa reunião? Até agora o Senhor vai chegando a hora da reunião, o Senhor não me colocou nada no coração, eu vou ficar nervoso. E aí, eu vou inventar uma pregação aqui, como é que é esse negócio? E eu fui ficando assim, chegou a hora, os irmãos já estavam sentando, a gente almoçou junto, era uma sala muito grande, os irmãos estavam sentando, e eu disse, Senhor, e aí, os irmãos vão querer que eu compartilhe? E o Senhor não me falou nada ainda, o que eu tenho que fazer aqui? E mais uma vez, a parábola das 10 virgens. Eu digo, eu não sei nem o que eu vou dizer, leia. Eu digo, então vamos ler. E naquela tarde, ali nós começamos, eu disse, ó irmãos, eu não sei nem o que o Senhor quer aqui, o Senhor mandou ler essa parábola. E ali naquela tarde, junto com aqueles irmãos, lemos essa parábola. O Senhor ali mesmo começou a falar muito com nossos corações ali. E depois eu saí por todas aquelas cidadezinhas ali, lendo a mesma parábola e compartilhando. Tal impacto está produzindo sobre mim essas palavras de Jesus, que o ano passado eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu peguei minha agenda e marquei para esse ano passar pelo maior número possível de cidades no Brasil para compartilhar essa parábola. Em abril, num período de 20 dias, passei em 14 cidades. Fiz um esforço, e estou fazendo um esforço, que na minha época de melhor vigor físico eu não fazia. Tal a urgência que eu sinto em meu coração a respeito desta parábola. Por onde eu tenho ido, eu tenho dito, irmãos, o Senhor está nos fazendo um convite, está nos mandando um aviso. Eu vim aqui, irmãos, dar um aviso da parte do Senhor. Assim eu tenho dito em cada cidade por onde eu tenho passado. Tem muita coisa na nossa teologia que talvez a gente fique sem saber o que fazer. Mas nós não somos arrumador de teologia. O Jesus falou, nós vamos ler e temos que crer e nos sujeitar. Amém? Agora vou fazer a seguinte proposta. Nós vamos passar bem devagarinho por dentro dessa parábola, procurando dar passo a passo, através de perguntas, que nós temos que responder para nós mesmos essas perguntas. Perguntas muito simples, que necessitam de respostas bem simples, destituídas de qualquer sofisticação, de oratória, de interpretação, ou seja lá o que for. E antes de ler, eu já faço a primeira pergunta. A primeira pergunta é: qual é o tema dessa parábola? Então eu vou sugerir aos irmãos que nós leiamos a parábola com uma atenção, buscando expressar de alguma forma o que é, em resumo, qual é o tema da parábola. Não tudo o que ela significa, mas simplesmente o tema fundamental, o tema principal da parábola. Amém?
Então vamos lá, vamos ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vocês já viram essa história em outro lugar? Senhor, Senhor. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, amados, qual seria o tema dessa parábola? 2 ou 3 irmãos aqui já ouviram 2 ou 3 vezes nós conversarmos sobre esta parábola. Eu pediria que esses irmãos não respondessem, para dar oportunidade para os demais raciocinarem. Vamos lá, o que vocês dizem? Qual é o tema dessa parábola? Prudência. Vou dizer assim: prudência, vigilância. Está incluído, mas não é o tema. A volta de Jesus. Acho que está mais pertinho do alvo essa resposta. Acho que não acertou na mosca. Obediência está incluído, mas não é o tema da parábola. Hã? Salvação. Estão dizendo coisa aí que é só juntar o que um disse e o que o outro disse e já vai na mosca o negócio. Hã? Arrebatamento. Também pega assim na borda. Vocês, bodas, dá um nome mais comum para esse negócio. O casamento. As bodas. Isso é metade do tema. O casamento o casamento da noiva com o noivo, já que você, para não dizer noiva, o casamento, obviamente, da igreja com Cristo, as bodas do Cordeiro, o casamento e aqui disse 1/4. Vou dizer para vocês como eu colocaria o título disso aqui, se tivesse que dar um título assim para resumir. As bodas de Cristo e quem entra e quem não entra. Esse é o assunto da parábola.
O casamento do noivo e quem é que vai participar e quem é que vai ficar de fora. Esse é o assunto. Quem aqui quer participar? Se você quer participar desse casamento, não tem parábola mais importante para você do que essa. Deixe de lado essa parábola e você corre o risco de ficar de fora. O casamento, as bodas do Cordeiro. E quem serão os participantes dessas bodas? Vamos para a segunda pergunta. De quem Jesus está falando aqui? Perguntinha simplíssima. Quem são as 10 virgens? Quem? Vocês têm certeza? Quem tem certeza, diga amém. Então nós já temos um problema sério aqui. Eu também digo amém. Mas já bato de cara com um problemão. Na matemática de Jesus, metade da igreja está ficando de fora. E não está falando aqui de religiosos. Está falando da igreja. Obviamente que Jesus está se referindo à igreja. Essa linguagem é muito óbvia. 10 virgens. Se Jesus estivesse falando da igreja e dos ímpios, aqui seriam 5 virgens e 5 prostitutas. Virgem, nas escrituras, é um tipo daquilo que foi purificado. Marcos, você está dizendo que tem gente purificada que vai ficar de fora? Olha, eu disse para vocês aqui para a gente não fazer afirmação que não está na Bíblia. Eu não vou fazer uma afirmação categórica. Agora, você tem que olhar que Jesus está dizendo que tem virgens que vão ficar de fora. Terceira pergunta. Qual a diferença entre as 5 insensatas, nécias e as 5 prudentes? Qual a diferença das duas? Reserva de quê? Qual era a diferença das duas? Azeite. Uai. Só isso. Só isso. A única diferença entre as que não entram e as que entram é o azeite. Ei, esse negócio de azeite ficou importante agora, hein? O que faz você sem esse azeite? Esse azeite se tornou a coisa fundamental. Quem quer participar das bodas? Irmão, a condição é azeite. Arrume esse azeite ou você fica de fora. Disse Jesus. Que doutrina louca, né? Ainda bem que não é minha, é de Jesus. Bem, próxima pergunta. O que é esse azeite? O que é esse azeite? Hã? Não entendi. Fé e vigilância. Acho que a vigilância é para ter o azeite. A vigilância não é o próprio azeite.
Os que vigiam vão atrás do azeite. Mas a vigilância não é o azeite. Irmãos, todas as vezes que aparece a palavra azeite na Bíblia, seja no Velho, seja no Novo, é o Espírito Santo. Aí não tem como dar desdobre. Todas as vezes que aparece azeite, não tenha dúvidas, está falando do Espírito Santo. Deus não vai fazer confusão. Usar o azeite uma hora como tipo de uma coisa e na outra hora é outra coisa. Aqui, meus queridos, é o Espírito Santo. A coisa aqui tem a ver com o Espírito Santo. Bom, chegamos até aqui. Já sabemos qual é o tema: o casamento, quem entra e quem fica de fora. Já sabemos a quem Jesus está se referindo: a igreja. Está falando que alguns na igreja participam, outros não. Já sabemos qual é a diferença entre um e o outro. A diferença é o azeite. Já sabemos que esse azeite, obviamente, tem a ver com o Espírito Santo. Agora temos que parar e meditar um pouquinho. Nós estivemos vendo, já nem sei se foi ontem, se foi hoje, acho que foi hoje de manhã, sobre o Espírito Santo. Como a igreja tem errado. Como nós temos errado quando sempre que se fala de Espírito Santo, para nós está falando de milagre, dom e unção. Milagre, dom e unção. Tivemos vendo uma lista aqui enorme de tudo aonde o Espírito Santo participa. Ele é o agente da obra de Deus, é Ele quem traz revelação, é Ele quem ilumina nossos olhos, é Ele quem dá conhecimento de Cristo, é Ele que é o Consolador, é Ele que dá poder para testemunhar, é Ele que convence o pecador, é Ele que dá os dons, é Ele que traz Cristo Jesus para dentro de nosso coração, é Ele que faz tudo. Pois bem, nesta parábola, qual obra ou manifestação do Espírito Santo Jesus está se referindo aqui? Porque se for tudo que tem que ver o Espírito Santo, irmãos, não vai entrar ninguém. Imagina, se eu tenho que ter toda a revelação, eu tenho que manifestar todos os dons, eu tenho que ter todo o conhecimento de Cristo, eu tenho que andar sempre consolado e consolando todo mundo o tempo todo, não entra ninguém. A qual obra do Espírito Santo Jesus está se referindo quando ele fala de azeite aqui? Eu aprendi com o meu primeiro querido discipulador Moacir, parábola não é alegoria. Parábola tem um sentido fundamental. Queridos, o bom senso nos obriga a entender que esse azeite aqui, obviamente, tem a ver com o tema da parábola. O tema da parábola aqui não é dons. O tema da parábola aqui não é unção para pregar, poder para testemunhar. O tema da parábola aqui não é milagre. Qual é o tema da parábola? Casamento. E esse azeite tem a ver com a obra que o Espírito Santo faz na noiva, para que ela seja noiva. Como uma noiva é e deve ser. Como é uma noiva? Aliás, vamos ampliar a pergunta. Como são os noivos? 2 noivos. O que eles mais gostam de fazer? Se são noivos,
e não querem estar junto. Você acredita que vai dar certo esse casamento? Um noivo, uma noiva é aquela que deseja o outro. Deseja. Primeiro elemento de uma união entre homem e mulher, desejo. Quando os noivos estão juntos, do que eles mais falam? Aliás, nem é do que eles mais falam. Qual é o único assunto deles? Hein? Quando vão casar, o dia do casamento, quantos dias falta? Para onde é que vai ser a lua de mel? Não pensam noutra coisa. Isso é noivo, isso é noiva. E eu creio de todo o meu coração que esse azeite aqui tem a ver com a parábola. Esse azeite é a obra que o Espírito Santo está fazendo na igreja, para que ela verdadeiramente tenha um coração de noiva. Ela só pensa nesse casamento. Ela só quer conversar com ele sobre isso. Ela não tem outro interesse. Ela quer estar com o noivo. A paixão dela é o noivo. A vida dela está tomada por esse negócio. Quando o Espírito faz essa obra na noiva, o Espírito e a noiva dizem: vem. Eu nunca entendi esse texto. Só com esta parábola eu estou entendendo o que significa. O Espírito e a noiva dizem vem. Porque a noiva que está dizendo vem, 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 é a noiva que está se enchendo desse azeite do Espírito. E está permitindo o Espírito Santo produzir na sua vida esse desejo intenso por Cristo que domina toda a sua vida. A noiva que tem o azeite é aquela noiva em quem o Espírito Santo está fazendo essa obra. O Espírito Santo está passeando na igreja e quer fazer essa obra em cada coração. Alguns não estão deixando. Aqueles que estão permitindo essa obra que o Espírito de Deus está fazendo na igreja, esses estão se enchendo de azeite. Esses não vão ser pegos de surpresa. Eu disse para vocês no princípio que eu andei um tempo fugindo dessa parábola. Eu falava, vá lá, e eu olhava, Quero explicar por quê. Meu homem natural, ao ler essa parábola, fica mais ou menos assim. Ô Senhor, agora tu não está exigindo demais, não? Está pegando pesado. Eu descobri que meio escondido no meu coração tinha uma coisa mais ou menos assim. Vou explicar melhor. As insensatas são virgens e ficam de fora. Por que antes nós fomos ler Mateus 7? Para fazer este paralelo. Quando há anos atrás começamos a entender o evangelho do reino, eu saí por todo lugar que eu podia, aonde me convidavam para ir. O texto fundamental que eu li era Mateus 7. Porque Jesus ali desqualifica gente que está enganada, gente que pensa que vai ser qualificada e está desqualificada, mas Jesus é drástico e Jesus termina dizendo: apartai-vos de mim os que praticais
à iniquidade. Como a casa do Senhor está cheia de iniquidade misturada com ajuntamento solene, essa mensagem que pregamos há 30 anos atrás, baseada em Mateus 7, era uma mensagem bastante, vamos dizer assim, mais facilmente aceitável. Porque quando chegava num lugar e dizia, olha, se você tem mentira na sua vida, se você tem engano, se você tem adultério, se você tem fornicação, se você tem o que você tiver, não adianta você ficar aqui falando o nome de Jesus, porque você não vai a lugar nenhum. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos entenderam e se livraram do engano da religião e se sujeitaram a Cristo. Vocês conhecem centenas pelo Brasil afora que começaram a entender isso e disseram, hein? E se sujeitaram. Muitos abandonaram de práticas imorais até mesmo práticas que não são imorais, mas não aprovadas por Deus, tipo não se sujeitar ao marido, não amar a esposa, não se sujeitar aos pais. Tudo isso aos olhos do Senhor é iniquidade. Mas aquela mensagem era uma mensagem até certo ponto, vamos dizer assim, mais tragável. Porque qualquer um que tem um pingo de consciência ouve essa mensagem e diz, realmente, Deus não é obrigado a me aceitar lá cheio de iniquidade. É mais fácil entender que mentirosos, adúlteros, desonestos, sonegadores, fornicários não podem herdar o reino de Deus. Mas aqui não fala em pecador. Não há uma menção à iniquidade. E por isso eu fugia dessa parábola. Porque eu sabia que meu coração ia dizer, Senhor, como é isso? O sujeito largou o negócio todo lá, deixou as iniquidades para trás, vem aqui na igreja, está todo certinho, todo arrumadinho, dá as contribuições, vai em todas as reuniões, bonitinho. E vai ficar de fora só porque não tem azeite. Vai sobrar por falta de azeite. Nosso homem natural pode fazer esse questionamento. Mas nosso espírito, unido ao Espírito do Senhor, não vai fazer esse questionamento. Nós já vimos há pouco que noivado envolve um desejo intenso pelo outro. Mas há um outro elemento importantíssimo, indispensável para um verdadeiro casamento. Os dois elementos fundamentais na psicologia, vamos dizer assim, do casamento são desejo e entrega. Desejo, desejar e pertencer. Quero fazer uma declaração pública aqui. Eu tenho uma dona. Na verdade, eu tenho 3 donos. Eu tenho um amo, Senhor absoluto. Eu tenho Rejane,
que é minha dona. E depois de Rejane, eu tenho a igreja, a quem Deus me deu. Só você é dela. Eu sou da igreja. A igreja é minha dona. Mas Rejane está antes. Quando eu me casei com Rejane, eu me dei para Rejane. Minhas maiores preocupações são com ela. Eu sofro quando alguém está mal na igreja. Mas eu não aguento ver minha mulher com algum problema. Eu fico todo descabeçado se a minha mulher está doente, se a minha mulher está triste, se eu fiz alguma coisa que ela se entristeceu, eu fico todo perdido. Meus maiores cuidados pertencem a ela. Meus sentimentos de homem pertencem a ela. Eu, por exemplo, eu gosto de mulher. Desde criancinha, quando eu era pequenininho, eu descobri que eu gostava de mulher. Graças a Deus, né? Porque hoje em dia está ficando assim meio... Eu gosto de mulher, e eu vou dizer demais, eu vou dizer um negócio para vocês, eu gosto demais de mulher. Demais. Só que esse negócio, a Rejane se adonou disso. Esse negócio que eu tenho de gostar de mulher, pertence a ela. Ela é dona desse negócio. Ela é dona dos meus olhos. Ela é minha dona. Nunca, os que conhecem aqui sabem que a Rejane não faz um movimento possessivo. Mas eu me casei com ela, eu me dei a ela. Bonito, né? Gostoso. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Não, antes de fazer a pergunta, deixa eu fazer uma afirmação. Eu não seria maluco de me entregar desse jeito para a Rejane, de pertencer tão entranhadamente àquela mulher, se eu não tivesse a mais absoluta certeza de que do lado de lá vinha a mesma coisa. Eu não casaria, não. Quem casa sem isso, tem um apelido para esse sujeito. Bobo. Já viu o cara todo apaixonado? Mas ela parece... Não, mas eu amo ela. Boboca. Ela é minha em todos os sentidos. Tem um negócio de um sorriso na cara daquela mulher que me desmancha todo. Aquele sorriso é meu. É só para mim aquele sorriso. E eu... fico todo besta. E eu não casaria com ela. Essa foi a principal lição, uma das principais lições que eu passei aos meus filhos. Meus filhos foram crescendo ouvindo isso. Foi uma das catequeses mais fortes lá em casa. Dizia, um dia você vai querer casar. Você faça o seguinte. Você quer escolher uma mulher para casar? Vou te dar 2 condições para você botar. Primeira, ela tem que ser igual à sua mãe. Se não for igual à sua mãe, nem chegue perto. O Felipe um dia usou esse negócio, né? O Felipe achou Pati lá, aí veio, pá, tal, que era Pati. Aí um dia ele chegou para a Regiane, mãe, foi a mais parecida contigo que eu achei na igreja. O menino aprendeu a lição. E outra coisa que eu disse para eles a vida toda, eu disse, olha, não case com uma mulher que você não veja que ela está pronta para ir com você aonde você for. Não case com uma mulher que você não vê que ela vai ser sua. Não se entregue para ela. O que vocês acham? Não é uma boa instrução? É sábio ou está exagerado? Não tem que ser assim? Ou o cara tem que ser bobão lá e se entregar para a menina que depois vai usar da paixão dele, da entrega dele.
É justo isso? É? Amém? Amém. E com Jesus deveria ser diferente. Jesus deseja, como noivo nenhum nunca desejou. Jesus se entrega, como noivo nenhum nunca se entregou. E agora casa com gente que está assim. Jesus é amoroso, misericordioso, paciente, mas não é um bobo. Jesus não vai casar com noiva nenhuma que não estiver assim. Porque Jesus, depois de toda a história que nós ouvimos aqui, revisamos aqui, que tem anos que vemos, depois de tudo isso, Jesus se casaria com uma noiva indiferente, que prefere se distrair com o mundo, que prefere a vida desta terra, que prefere casar, comprar, vender, comer. Não está falando de pecado, não. Vai ser como nos dias de Noé, disse Jesus. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Cadê o pecado? A questão não é pecado. A questão é para que você vive, para quem você vive, qual é a razão de ser de sua vida. Quando eu comecei a conhecer melhor ao Senhor, comecei a me espantar com coisas que são normais para nós na igreja, que se vê. Os irmãozinhos fazem na frente dos pastores e os pastores riem. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que você conhece desde que era pequenininho, agora está noivo. Vem a você e apresenta a noiva. Olha aqui, Marcos, deixa eu te apresentar minha noiva. Que bom, aonde? Quem é o pai, quem é a mãe? Aleluia. No meio da conversa vem aquela pergunta costumeira, né? E para quando é que é o casório? Quantas vezes eu ouvi uma resposta assim? É para mês tal do ano que vem. Nós vamos casar. Se Jesus não vier até lá, né? Espero que não venha. Não é para rir. Esse é o espírito da noiva nécia. O espírito e a noiva dizem, vem. A imprudente, mundana, diz, não vem, eu quero casar primeiro. Tomara que não venha. Esse espírito rola no nosso meio. Quantas vezes eu ouvi uma conversa dessas? Para que vivemos? Para quem vivemos? A noiva prudente está tomada do espírito do peregrino. Diz, eu não sou daqui, não me interessa isso aqui, eu já estou enjoado desse negócio, eu não quero mais nada aqui, eu não espero nada daqui. Senhor, me tira daqui, porque aqui tem muita coisa que não é parecida contigo. E não tem casamento, não tem riqueza, não tem nada que segure esse coração. É um coração de noiva para com Jesus.
O fim da parábola desmascara a Virgem Nécia. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse fim. Vamos ver como Jesus está plenamente justificado. Vamos ver como essa noiva imprudente está desmascarada. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar. O que elas querem agora? Azeite. Não tem mais. Por que elas estão desmascaradas? O coração delas está desnudado. Tudo que elas querem é salvação. Única e exclusivamente serem salvas. Elas não querem o noivo. Elas não querem ficar de fora, porque elas sabem que do lado de fora é trevas e ranger de dentes. Elas querem entrar, mas não é por causa do noivo. O único interesse delas é serem salvas. Se elas quisessem o noivo, elas estavam cheias de azeite. Porque querer o noivo é o azeite. E elas desesperadas, porque estão vendo que estão ficando de fora. A vida delas nunca foi centrada em conhecer o noivo, amar o noivo, andar com o noivo, descobrir os desejos do seu coração, procurar agradá-lo. A vida dela nunca esteve centrada nisso. Ela permaneceu anos na igreja por um único motivo: não ficar de fora. Mas não era o noivo. Agora, amados, eu entendo uma palavra que Ivan, nosso querido Ivan Baker, os últimos 5, 6 anos da vida do Ivan, teve alguns negócios que ele repetia. E uma das coisas que Ivan mais repetiu, eu conto para vocês. Ivan dizia assim: tem muita gente na igreja que tem um coração assim. O coração deles expressa este sentir. O sentir deles é: até onde eu posso usufruir, desfrutar deste mundo, desta vida, sem perder minha salvação. Alguns na igreja querem discutir até onde vai a liberdade. O negócio é: quanto é que eu posso dar usar da liberdade sem perder minha salvação? Coração da Virgem Nécia. O coração da Virgem prudente não está fazendo essa pergunta. Ele quer saber o que agrada ao noivo. Como eu posso viver para o meu noivo? A Virgem sábia está centrada em amar e agradar ao noivo. Como é o nosso coração? Alguns não andam atrás de riquezas, mas seu coração clama pelo aplauso dos homens. Uma vez,
um irmão amado, altamente estimado do meu coração, se chama Daniel Divano, vive em Buenos Aires, nos contou uma história de um músico que dedicou grande parte de sua vida a estudar piano, foi progredindo, até que ele terminou tendo como professor o maior mestre que havia naquelas especialidades que ele estava tocando. E ele treinou, até um dia que surgiu o convite para um grande concerto. E dizem que esse músico tocou de tal maneira que todos se maravilharam. Quando terminou o concerto, o povo se levantou, aplaudiu, mas alguns estranharam porque ele não sorria. Ele foi ficando murcho, cabisbaixo, foi saindo. Saiu quase chorando do palco. E um amigo se acercou e disse: "O que houve? Você interpretou maravilhosamente. Há anos que não se ouvia tanto aplauso." E esse músico disse: "O meu mestre estava sentado na primeira cadeira. E ele viu onde eu errei. Ele não aplaudiu." Onde está nosso coração? Em receber as honras dos homens? O teu agrado? O sorriso de nosso amado? A aprovação dele? A satisfação dele? A noiva lá de Cantares, ela entendia a parábola das 10 virgens. Ela entendia o que era um casamento. Ela dizia: "Eu sou do meu amado. E ele é meu." Ele colocou uma bandeira na minha vida. A sua bandeira sobre mim é o amor. Você sabe o que significa bandeira? Principalmente nos tempos bíblicos. As bandeiras eram colocadas nos palácios. Significava que ali morava o homem que governava sobre todo aquele país. As bandeiras mais ainda eram usadas, até hoje são usadas nas guerras. Uma das imagens mais populares nos Estados Unidos é de uma guerra, que eu nem lembro qual foi, onde tem 5, 6 soldados lá cravando uma bandeira. Tem um irmãozinho aqui dos Estados Unidos, pode até nos ajudar a dizer que guerra foi essa. O exército norte-americano conquistou
Iwo Jima, conquistaram e colocaram a bandeira. E aquela foto é uma foto emblemática do poderio militar dos Estados Unidos. Os homens cravam suas bandeiras depois de derramar sangue. Encher a terra de sangue. Vão lá e cravam suas bandeiras. Jesus fez uma coisa parecida, ao contrário. Jesus encheu a terra de sangue. Só que esse sangue estava ali só em volta da sua cruz. E eu, quando eu vi esse sangue, eu me tornei dele. E ele pegou uma bandeira e disse: Marcos, agora você é meu. Eu sou do meu amado. E ele é meu. Senhor, que nesses dias Tu nos dês a graça de alegrar Teu coração de noivo, sendo como verdadeiras noivas, que querem estar com seu Senhor, que amam a voz do seu Senhor, que almejam, acima de tudo, pelo dia do casamento. Não principalmente para ser salvas, mas para poder te ver, beijar teus pés, receber teu abraço, te agradecer profundamente. Ó Senhor, faz isso na nossa vida. Enche a nossa vida desse óleo, desse azeite, para que o Espírito Santo, atuando em nossos corações, produza um único sentir. Vem, vem, vem. Tu és amado, Senhor. Tu és amado. Tem paciência conosco, Senhor. Não desiste de nós. Nós sabemos que somos difíceis. Tem paciência. E que Teu Espírito nos instrua todos os dias. Esse mundo não vale um copo de água fria, Senhor. Ó Senhor, bendito é o Teu nome. Amém. Aleluia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. E tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar, no vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Salve, salve o Rei dos Reis, o Leão de Judá, a raiz de Davi.
Salve, salve o Rei dos Reis, o Leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, Jesus, 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 e Ele vem sobre as nuvens, cercado por anjos, vem buscar sua noiva, aleluia, para celebrar as suas bodas. Jesus, Jesus.